minha transgressão. Faz-me sentir o teu amor infindo. Dá-me alegria em tua salvação. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Concede, ó Deus, a mim misericórdia, e entoarei a ti o meu louvor. Meu coração entrego a ti, contrito, perdão imploro, meu Senhor e Rei. Conforme a tua infinita graça, misericórdia assim alcançarei. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Concede, ó Deus, a mim misericórdia, entoarei a ti o meu louvor. Amém. Amém. Que Deus seja louvado mais uma vez em nossas vidas. Esse hino realmente é muito lindo, é muito especial, porque ele é uma declaração de quem nós somos e quem nos tornamos, né? E somente pela infinita graça é que Jesus perdoa a minha transgressão. Ele me faz sentir o seu amor infindo, ele dá-me alegria em tua salvação. Que hoje você possa sentir essa alegria da salvação em Cristo Jesus, porque mais uma vez ele te perdoa nesta manhã. E Jesus está disposto a nos perdoar todos os dias. É esse Jesus maravilhoso, com a sua infinita graça. Nós vamos, então, dar início ao nosso culto de louvor, de adoração, com uma oração. Eu vou orar, então, e vou pedir ao pastor que, logo em seguida, ele pode dar início, então, à oração, para a gente começar a nossa meditação dessa manhã. Eu vou começar, pastor. Bom dia, pastor Jorge. Bom dia. Bom então, dia. Eu vou começar aqui orando e o senhor continua daí, tá bom? Certo. Bondoso Deus que estás nos céus, nós estamos felizes porque esta manhã o Senhor nos acordou para mais uma vez nós ouvirmos aqui a tua palavra. Sabemos, Senhor, que o Senhor está nos trazendo para essa igreja virtual, o Senhor está nos trazendo a cada manhã para o banquinho da tua escola, porque o Senhor tem algo a nos ensinar hoje. O Senhor está treinando um exército para dar o alto clamor. E aqui está o seu povo, que está disposto a dizer, eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua vontade, para que o Senhor nos lapide, que o Senhor nos molde, que o Senhor nos transforme, para que o Senhor arranque o nosso eu e faça de novo, e faça-nos de novo, e de novo, e de novo, para que nós possamos ficarmos a imagem e a tua semelhança. Ó Deus de amor, use o pastor Jorge neste momento, fale também o coração dos internautas que vão estar ouvindo esse sermão, e que o Senhor possa também transformar o coração de quem ainda vai ouvir. Desperta, Senhor, os que ainda não chegaram, para que eles possam também chegarem e aproveitar essa chuva de bênçãos que o Senhor está nos enviando essa manhã. Nós te rogamos pelas tuas bênçãos e pela tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Bondoso Pai, continuando ainda, Senhor, clamando a Ti, Senhor, nesta manhã, para que o Senhor continue sendo o nosso ajudador e o Senhor possa cada dia nos dar luz para que nós possamos andar segundo conforme a Tua vontade.
que o teu santo e bom Espírito, Senhor, ele esteja nos ajudando a entender o propósito da tua palavra, aquilo que o Senhor quer nos ensinar, aquilo que o Senhor quer fixar em nossa mente, para que nós possamos ver, Senhor, o momento solene que nós estamos vivendo, o tempo solene, e também, Senhor, a obra solene que ocorre no santuário celestial. Abençoe a todos, Senhor, para que o nosso entendimento, ele possa nos ajudar a entender cada vez mais que nós precisamos do sacrifício expiatório de Cristo Jesus. Precisamos, Senhor, ter uma vida de profundo e genuíno arrependimento. E precisamos da obra do Teu Santo e Bom Espírito em nossa vida. Abençoe a todos os corações que estão ouvindo e vendo o Teu propósito em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que vive e reina para todos sempre. Amém. Pastor Jorge, a boca é sua, mas a mensagem é do Senhor. Seja bem-vindo mais uma vez. Que o Senhor te use poderosamente agora, através do teu Santo Espírito, para mais uma vez falar a mensagem que o Senhor enviou a ti. Desde domingo, nós estamos trabalhando em relação ao santuário e orando também e entendendo cada vez mais o propósito de Deus em relação à nossa subida espiritual, os olhos da fé, os passos da fé em direção ao Santíssimo. Quando nós encontramos ali o ministério redentor de Cristo, nós percebemos que na parte do domingo, nós vimos que em Jerusalém, a igreja de Deus, ali na visão de Zacarias, ela é comparada a um tição tirado de fogo. Ou seja, a igreja ela passa por um período de prova, ela suportará um período de prova e aflição. E, no entanto, a graça de Deus, ela permanece com a sua igreja até o final dos tempos. Hoje nós queremos ver o que está no livro do Apocalipse, no capítulo 13, e nós vamos ver nos versos 7 e nos versos 8. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E no verso 8 diz, e adorarão todos que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. O Apocalipse, no capítulo 13, apresenta para nós uma besta. E não somente uma besta guerreando contra o povo de Deus. E uma besta impondo sobre a humanidade uma falsa adoração. E a palavra de Deus aponta que no versículo 8, no futuro, todos que habitam sobre a face da terra vão estar adorando a besta. É interessante que o texto diz todos que habitam sobre a terra. Mas, no entanto, o Apocalipse também, ele traz agora um contraste com esse todos, quando diz que os todos são aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. E aqui nós podemos dizer que entre os salvos e os perdidos são descritos aqui como aqueles que são adoradores da besta, e os salvos são aqueles que são escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Quando nós olhamos essas duas coisas, se torna muito significativo para nós. A primeira coisa que nós temos que ter aqui em mente é nós entendermos o que o Apocalipse quer dizer para nós sobre o livro da vida do Cordeiro. E é sempre bom nós estudarmos o conceito do livro da vida do Cordeiro no Apocalipse.
pelo menos em várias ocasiões, nós encontramos acerca do livro da vida do Cordeiro no Apocalipse. Outro fato que nos chama a atenção no Apocalipse é que há uma repetição no capítulo 17, no verso 8, sobre a adoração à besta e aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então, quando a palavra de Deus ela repete alguma coisa para nós, significa que ela quer que nós tenhamos uma atenção especial, ela quer nos advertir, ela quer nos orientar, nos aconselhar em alguma coisa que para Deus é muito sério e Deus quer que isso tenha realmente sentido e significância para o povo de Deus. Quando nós olhamos a questão do livro da vida, ele é tão importante que no capítulo 21, no verso 27, diz que somente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro é que vão adentrar as portas da Nova Jerusalém. Então, o nome, uma vez retido no livro da vida, significa que ele estará imortalizado no livro da vida. E não somente ele estará imortalizado, o nome escrito no livro da vida estará imortalizado, como também nós podemos dizer que a pessoa cujo nome está ali vai estar também a sua vida de uma forma imortal no novo céu e na nova terra. Então, nós precisamos aqui entender algumas coisas sobre essa questão do livro da vida. Quando nós encontramos no livro de Êxodo, nós vamos encontrar que Moisés vai reconhecer que esse livro é um livro que Deus chama o livro qual Deus escreveste. Nós podemos ver isto no capítulo 32 do livro de Êxodo, onde nós encontramos no verso 33 acerca dessa descrição. Capítulo 32, e nós podemos ver no verso 32, Moisés rogando a Deus: agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Moisés coloca aqui como sendo o livro que Deus escreveste. Outra coisa que Deus coloca aqui em relação ao seu livro, no verso 33 do capítulo 32. Então disse o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Então, vejam bem, nós precisamos aqui entender o que está escrito no livro da vida e o que Deus ele menciona com respeito àquele que pecar, ele vai riscar nosso nome no livro da vida. Interessante que é chamado o livro da vida do Cordeiro. Deus o chama de sendo o meu livro. Por que é tão importante para Deus? Porque o Cordeiro de Deus, Deus providencia o seu Filho, Deus providencia justiça, Deus providencia misericórdia, Deus providencia expiação, Deus providencia um resgate, Deus providencia a redenção através do seu Filho. Então, o Cordeiro morre para que nós tenhamos direito à vida e vida eterna. Isso é maravilhoso. Então, todo aquele que professa ser um seguidor de Deus, o seu nome, ele é transportado para o livro da vida. E, no entanto, agora Deus está dizendo que todo aquele que pecar contra mim, riscarei o seu nome do livro da vida. Quando nós olhamos isto, nós podemos dizer que poderíamos até criar um desespero em nossa vida, já que a nossa natureza, vamos dizer assim, a nossa vida é uma vida que sempre, em algum momento, nós estamos, vamos dizer assim, contrariando a Deus, magoando a Deus, ferindo a Deus novamente com o pecado. O pecado aqui é alguma coisa muito séria para Deus. Deus, ele tem o pecado como sendo algo que é abominável aos seus olhos. Deus odeia o pecado. Deus, ele não tem nenhuma satisfação com o pecado. Deus é aquele que ele reage de uma forma contra o pecado. Quando nós olhamos essa questão, nós temos que entender aqui
o que Deus quer que nós estejamos entendendo neste momento final da história do mundo. Então, agora, é essa questão que nós encontramos em relação a um livro da vida e encontramos que precisa haver em nossa vida uma perpetuação deste nome, continuando sendo escrito no livro da vida. Nós temos que entender aqui um fato muito interessante acerca da besta, mas antes de nós entrarmos acerca da besta, nós precisamos entrar também no conceito que nós estamos laodiceando. Nós temos uma dificuldade muito grande. Quando nós encontramos a carta escrita à igreja de Laodiceia, que é uma carta escrita para cada um de nós, e quando se fala cada um de nós, temos que colocar de uma forma particular, ou seja, uma carta escrita para mim. Jesus está direcionando uma carta para mim. E nesta carta, Jesus está dizendo que ele conhece as nossas obras. No entanto, nós podemos ver que também, além do livro da vida, estão escritos ali no livro de memórias do céu as nossas obras, quer sejam boas, quer sejam más. No entanto, algumas obras que nós julgamos ser obras boas, Jesus não as vê como boas. Algumas obras que nós julgamos ser expressões de obediência corretas a Deus, Deus vê como sendo fruto de justiça própria. E, no entanto, nós podemos entender que no nosso conceito laodiceano, no que nós estamos vivendo, nós precisamos entender que nós somos carentes e necessitamos, mais do que tudo, da graça de Deus. E como laodiceano, nós estamos dizendo que nós estamos ricos e abastados e não precisamos de coisa alguma, nós não precisamos de médico, nós estamos completos, nós estamos sãos. No entanto, Jesus está dizendo que nós estamos carentes, que nós estamos necessitados, que nós estamos numa condição de miséria espiritual, numa questão de nudez espiritual, numa questão de, vamos dizer assim, total incapacidade de permanecer diante do juízo de Deus. E aí Jesus, ele apresenta, então, à sua igreja a figura do vômito. Vômito significa recusa, vômito significa que se nós continuarmos nesse estado de mornidão, Jesus está dizendo, vomitar-te-ei da minha boca. O que Jesus está falando desse vomitar? Nós podemos vomitar o quê? E aqui, veja bem, nós temos que entender o nome. E quando se fala do nome, agora aqui eu vou mentalizar o meu nome, né? Jorge Luiz Dias. Esse nome, ele é escrito no livro da vida do Cordeiro. E ali, então, diante do juízo, o meu nome é mencionado. Nome por nome. Nós vamos ser julgados de uma forma individual. E quando nós somos julgados de uma forma individual, o nosso nome, ele é avaliado no tribunal celestial. E se as nossas obras estão ali, nós somos julgados pelas obras e nós somos avaliados também por essas obras. E Jesus está dizendo, se essas obras não são frutos de uma fé genuína, são obras de pecado. E quando nós, assim, encontramos essa relação das obras, nós vemos que são obras deficientes diante de Deus. E Jesus está dizendo que a nossa fé não é uma fé genuína na pessoa dele. Quando nós, então, encontramos essa situação ali em Laodiceia, então, se há um vômito, então o que vai acontecer? Significa que Jesus, ele não pode apresentar o nosso nome diante do Pai. Então, todo esse tempo que nós estamos vendo da misericórdia de Deus, do juízo investigativo se prolongando, é que Deus, ele está estendendo a sua misericórdia também sobre o seu povo, para que, de uma maneira, Jesus possa avaliar o nosso nome ser tomado nos seus lábios, e agora, juntando a súplica do pecador com o rogo de Cristo diante do Pai, nós podemos ter ali o perdão dos nossos pecados. E quando se fala do perdão dos nossos pecados no momento final, se fala do cancelamento dos nossos pecados. Os nossos pecados que são transportados para os registros celestiais. Cristo, então, ele de fato, ele assume, ele é o portador de pecados. Então, quando nós confessamos os nossos pecados, quando nós aceitamos a Cristo Jesus, os nossos pecados, eles são transportados para o santuário celestial.
E ali, então, precisa haver uma purificação, precisa haver uma remoção, precisa haver um cancelamento dos pecados. E quando, então, o coração agora se volta para Cristo, se volta para Deus, o que acontece? Numa obra onde o Espírito Santo consegue produzir em nós o genuíno e profundo arrependimento, e este genuíno e profundo arrependimento ele precisa aprofundar em nossa vida. Quando nós encontramos assim essa relação da nossa necessidade de nós estarmos confessando os nossos pecados, fruto de um arrependimento digno diante de Deus, fruto de uma graça operando em nossa vida, nós encontramos uma outra coisa que obstruirá a nossa vida, a besta. E quando se fala da besta, ela tem agora a meta de colocar sobre a nossa vida, Satanás tem a meta de colocar sobre a nossa vida o sinal da besta, que é o sinal da desobediência, que é uma marca imposta, que é uma falsa adoração, que é um falso dia de repouso, que é um falso sábado, que é o domingo, sobre a mente. E aqui, aqueles que vão estar com a marca da besta na mente, adorando a besta, recebendo o sinal na sua fronte, significa que eles vão estar, de uma forma, recebendo a besta e trocando a besta por Cristo. Ou seja, melhor dizendo, eles estarão preferindo a besta e eles estarão rejeitando a Jesus. Por outro lado, a marca da besta na mão direita significa a mão da fé. Deus nos promete tomar pela mão direita. O lado direito na palavra de Deus é o lado da aprovação de Deus. Cristo é o varão aprovado de Deus. Ele subiu ao céu e ele assentou à direita do Pai. Quando nós encontramos essa questão, se torna muito significativo que a nossa mão, a mão da fé, ela deve ser estendida para cima. Então, Satanás ele tem, entre muitas coisas, com a imposição do decreto dominical, dificultar também a vida do povo de Deus, para que o povo de Deus ele desista de Cristo, ele não olhe para cima, ele olhe para as coisas desse mundo, ele olha para uma satisfação temporal dos desejos da carne e, por um momento, deixe de olhar para Cristo, deixe de olhar para cima. Todos nós que aceitamos a terceira mensagem angélica, os nossos olhares devem voltar para cima, para o nosso sumo sacerdote chamado Jesus Cristo. E quando nós temos, então, ali o juízo investigativo, e no desfecho justificativo aparece a besta, e junto com a besta aparece também a nossa condição laodiceana. São duas coisas que dificultam a nossa vida em relação ao juízo de Deus, e como Deus lida com essas duas coisas. Então, o decreto dominical, ele tem, entre muitas coisas, provar o que está no nosso coração. Os ídolos que estão no nosso coração. Quando nós olhamos Apocalipse 3, o verso 20, nós encontramos que Jesus dizendo, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz. E Cristo, então, ele quer fazer uma morada plena em nossa vida. Ele quer encher o nosso coração com a preciosidade da sua presença mediante o Espírito Santo. Isso se dá na chuva serôdia. Por outro lado, a imposição da besta, ela vai fazer com que vai se revelar quais são os ídolos que nós temos no nosso coração. Então, a questão de uma imposição, de um decreto dominical, não é uma invenção divina, não é o desejo de Deus, mas Deus se vale deste momento que a besta, então, ela atua em comum acordo com Satanás, para que possa trazer grande aflição para o povo de Deus. E nessa grande aflição vai se revelar quais são os defeitos que nós temos no nosso coração. Quais são os ídolos que nós temos no nosso coração? O que nós temos abrigado em nossa vida? O que nós temos feito em nossa vida que tem impedido, que está enchendo o santuário da alma, que coisas que Deus não gostaria que esse santuário estivesse, vamos dizer assim, cheio. Deus quer encher o santuário da alma com a luz da preciosidade do seu Santo Espírito. Deus quer que nós sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Deus quer que a presença de Cristo se faça presente em nosso coração mediante o seu Santo e bom Espírito. E, no entanto, essas duas coisas, juízo investigativo e a imposição de um falso sábado sobre a nossa vida,
fará então que Deus, então, ele defina em nossa vida as condições necessárias para que nós possamos, pela graça de Deus, ter esses ídolos removidos do nosso coração, os nossos defeitos de caráter, de uma forma curadas e assim prontos para receber o refrigério, o poder dos altos céus, a chuva serôdia, o derramamento do Espírito Santo, que em linhas gerais, é a mesma coisa. Então, quando a palavra de Deus está dizendo para nós que todos vão adorar a besta, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, significa que de um grupo vai estar adorando a besta porque vão estar reconhecendo a besta como sendo superior a Cristo. Mas um outro grupo vai estar adorando a besta, mesmo sabendo que a besta não é de Deus, mesmo sabendo que é a perdição, mas não terão, vamos dizer assim, os olhares continuando para cima, a mão da fé não estará sendo estendida e a incredulidade tomará conta do coração. Isto é muito significativo para nós, porque todo esse desfecho, ele aponta para que a nossa necessidade cada vez mais de subirmos pela fé para o santuário, para o Santíssimo, porque ali nós temos os últimos momentos da misericórdia de Deus, ali nós temos os últimos apelos de Deus, ali nós temos o nosso sumo sacerdote chamado Jesus Cristo, ali nós temos um sacrifício expiatório ao nosso favor. Quando nós encontramos esse ministério de Cristo, esta expiação de Cristo, e quando fala que Jesus ele quer fazer expiação pelo seu povo, nós temos que entender que Jesus ele quer apagar os nossos pecados dos registros celestiais. Significa que a culpa da nossa iniquidade ou a culpa das nossas más obras, da maldade que existe no nosso coração, ela é transferida para Jesus. E quando ela é transferida para Jesus, significa que ele perdoa os nossos pecados. Mas nós temos que entender também que se esta expiação ela ocorre lá em cima, no santuário celestial, aqui no coração Deus está promovendo e querendo promover uma purificação. Então, uma purificação da alma e uma purificação dos registros celestiais. A purificação dos registros celestiais significa removendo, apagando, fazendo com que as folhas ali, vamos dizer, dos nossos registros, das nossas infidelidades, das nossas más obras, dos nossos pensamentos malignos, da nossa inveja, do nosso orgulho, de tudo aquilo que nós mantemos uma deslealdade com Deus, de tudo aquilo que nós somos transgressores da lei de Deus, de tudo aquilo ali que são más obras que estão ali registradas. Deus, pela misericórdia que há, através de Cristo Jesus, ele quer fazer expiação, ele quer fazer, vamos dizer assim, ele quer apagar os registros dos nossos pecados que ali estão nesse livro de memórias. E quando isto acontece, então, Cristo estende a sua mão e ele rogando ao Pai misericórdia, ele rogando ao Pai um perdão completo para o Filho de Deus, e nesse perdão completo significa que os seus pecados serão apagados, e significa que ele foi aceito diante de Deus. O que vai acontecer? O nome, então, ele é perpetuado no livro da vida. O nome, então, agora, ele é retido para todo sempre, dando direito agora ao pecador arrependido, contrito, de receber a glorificação e adentrar na eternidade pelos portais, vamos dizer assim, da Nova Jerusalém, quando Jesus assim voltar e nos colocar nesse reino de glória e justiça. No entanto, nós temos então essa aflição, se ali Zacarias está dizendo para nós que Jerusalém é comparada a um tição de fogo, então Deus permite que a fornalha da aflição ela esteja em nossa vida, Deus permite que nós sejamos provados, Deus permite que seja revelado quais são os ídolos do nosso coração, Deus permite que nós sejamos, vamos dizer assim, confrontados com os nossos defeitos de caráter nesses últimos dias. Queridos ouvintes, nós precisamos entender cada dia mais a nossa necessidade do sangue expiatório de Cristo Jesus. E não só a necessidade do sangue expiatório de Cristo, como também a obra que Jesus faz em nosso coração mediante o seu Espírito com o purificar.
Então, tudo que Deus quer fazer nesse grande dia da expiação é apagar os nossos registros celestiais, interceder junto conosco, mediante Cristo, no santuário celestial, nosso intercessor ali, e dentro do nosso coração, Deus trabalhando para expurgar as más obras. Então, que nesse dia nós possamos ter em vista que a nossa permanência, ou melhor, o nosso nome permanente no livro da vida significa uma vida de purificação, significa uma vida de entrega, significa uma vida de lealdade a Deus, significa uma vida voltada para Deus, significa uma vida voltada para Cristo. Ontem nós vimos que o pecado é aborrecível, o pecado é visto como algo maligno em nossa vida, na medida em que nós vamos contemplando o amor de Deus, nós vamos entendendo a importância do sacrifício de Cristo, nós vamos entendendo a graça purificadora de Cristo. E quanto mais nós voltamos para Deus, quanto mais nós voltamos para Cristo, quanto mais o Espírito Santo consegue acesso à nossa vida, maior é o desejo, então, que Cristo ele seja cada dia mais precioso em nossa vida e que o seu sangue, o sangue precioso de Cristo, a vida que foi vertida de Cristo, o perdão que há em Cristo, ele é disponível para nós. E a última coisa aqui, o Espírito Santo, então, ele quer aprofundar em nossa vida, vamos dizer assim, um profundo e genuíno arrependimento. Todos aqueles que ouvem o conselho da testemunha fiel e verdadeira, todos aqueles que reconhecem que são carentes de mercadorias celestiais, como o ouro provado no fogo, as vestes brancas da justiça de Cristo e o colírio espiritual. Jesus, então, se apresenta como aquele que está vendendo mercadorias para nós. E Jesus, então, termina a carta à Laodiceia dizendo... ser zeloso e arrepende-te. Então, na medida em que nós vamos com os nossos olhos voltados para cima, mais e mais de Cristo, mais e mais do seu Santo Espírito, mais e mais procurando cada dia mais semelhança com Jesus, cada dia mais procurando o ideal da salvação, cada dia mais procurando a palavra de Deus, cada dia mais voltando para Deus, cada dia mais o batismo do Espírito Santo. Então, diante disto, Deus nos fará com que nós estejamos de uma vida voltada para Ele, para que no momento final, quando o nosso nome for avaliado, ele seja retido para todo sempre no livro da vida. Isso é maravilhoso. Os filhos de Deus que vão adentrar o tempo de angústia. Quando nós olhamos Daniel capítulo 12, o verso 1, nós encontramos ali que eles estão escritos no livro da vida. E quando se fala escrito no livro da vida, significa então que eles vão adentrar o tempo de angústia e lá em cima os relatórios das más obras daqueles que vão adentrar o tempo de angústia é um relatório que está em branco. Quando nós olhamos que ali no livro de Isaías, no capítulo 1, verso 18, dizendo, né, para que nós possamos vir, arguir diante de Deus, e os nossos pecados são vermelhos, os nossos pecados são negros, os nossos pecados são, vamos dizer assim, obscuros diante de Deus, ele promete torná-los brancos como a neve e a pura lã. Significa que a graça de Deus, a graça de Cristo, ela quer com que os nossos relatórios celestiais, vamos dizer assim, as páginas dos livros celestiais, dos livros de memórias, e ali as más obras estejam sendo apagadas. Para isso existe uma confissão, e para isso existe o genuíno arrependimento, e para isso existe a obra do Espírito Santo, e para isso existe cada dia mais olhar para Jesus, e cada dia reconhecer a inteira dependência de Cristo, a inteira carência que nós temos na vida. E quanto assim nós prosseguimos, podemos dizer que, pela graça de Deus, o nosso nome, ele será, vamos dizer assim, retido para todo sempre ali no livro da vida. Que Deus nos ajude a entender isso cada dia mais. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o sangue expiatório de Cristo, aquilo que foi feito na cruz do Calvário por nós, aquilo que é imortalidade no santuário celestial, continue sendo a nosso favor. Que Deus abençoe a todos os ouvintes. Amém. Amém. Que o nosso nome possa continuar, então, está escrito neste livro para toda a eternidade. Esse é o nosso desejo, e é com esse espírito de ter o nosso nome ali escrito que eu convido
mais alguém aqui para orar, né? Juntamente com o pastor, e depois a irmã Nice vai fazer a oração cantada. Alguém gostaria de orar? Levante a sua mãozinha. Eu posso orar. Irmã Terezinha, seja bem-vinda. Nós vamos, então, ter 3 orações, com a irmã Ana Maria também. Irmã Ana Maria, eu vou deixar a senhora para orar no final, tá bom? A irmã Terezinha vai orar agora e o pastor, e nós vamos ter a oração cantada com a irmã Nice. Pastor, pode orar? Ok. Bondoso Pai, queremos expressar, Senhor, a nossa gratidão a Ti, porque pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, Senhor, o nosso nome, ele é escrito, Senhor, no Teu livro, Senhor, no livro que Tu escreveste, Senhor, com a história do Teu Filho, Senhor. Alguém, Senhor, que se dispôs vir morrer no nosso lugar. Ó bom Pai, que maravilhoso, Senhor, Deus que nós temos. Que Pai tão maravilhoso que nós temos a ponto, Senhor, de entregar o Seu único Filho, entregar a si mesmo, Senhor, para que nós tenhamos, Senhor, a remissão dos nossos pecados. Pai, nós temos dificuldade de entender aonde nós erramos em relação a Ti. Temos, Senhor, uma segurança própria, temos um amor próprio, temos uma confiança, Senhor, naquilo que somos e fazemos. Pai, rogamos a Ti, Senhor, abate a nossa deficiência, Senhor. Jogue toda a nossa glória no pó da terra, Senhor. Pai, tudo aquilo que é presunção da nossa vida, tudo aquilo que é engano do coração, Senhor, tudo aquilo que faz nos sentir uma falsa segurança espiritual, Senhor. Pai, ajude-nos, Senhor, para que nós possamos nos despir da justiça própria, Senhor, desse amor próprio que nós temos e de uma forma, Senhor, de uma segurança falsa que nós temos. Tire de nós, Senhor, essa segurança carnal, Senhor. Coloca em nós, Senhor, um profundo, Senhor, desejo de que realmente, Senhor, o sangue expiatório de Cristo é a causa, Senhor, da remoção dos nossos pecados ali em cima, Senhor. Precisamos do Teu Santo Espírito, Senhor. Sonda o nosso coração, Senhor. Examina nossa alma, Senhor. Já que nós não temos condições de fazer isso por nós mesmos, Senhor. Para que vejamos as nossas más práticas, Senhor. Aonde nós pecamos contra Ti, Senhor. Aonde, Senhor, o Senhor está retardando, Senhor, a Tua ira. Para que a Tua misericórdia ainda prevaleça. Para que nós possamos ter arrependimento. Pai, nós queremos que o nosso nome seja retido para sempre. E o Senhor está dizendo para nós que o arrependimento precisa aprofundar em nossa vida. E esse arrependimento, o Senhor, ele segue numa vida transformada. Transforma o nosso ser, Senhor. Ajude-nos, Senhor. Guarde no decorrer desse dia. As lutas, Senhor, as angústias de cada coração. Os desafios do dia, Senhor. As tribulações em família, Senhor. As dificuldades no trabalho, Senhor. As dificuldades com os filhos, Senhor. Com cônjuges, Senhor. Pai, abençoe a cada coração, a cada ouvinte, Senhor. Rogamos, confiando na misericórdia, no amor de Jesus Cristo. Hoje e sempre, é nesse nome maravilhoso que nós entregamos a Ti. Amém, Senhor. Amém. Infinito Deus, maravilhoso Pai. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor é bom e tem cuidado da nossa salvação. Tem providenciado, Pai, a vida eterna para cada um de nós. Oh Deus, não deixe que nenhum de nós ficamos de fora. Não deixe que o nome de nenhum de nós que estamos nessa sala nessa manhã seja tirado do livro da vida, mas por misericórdia, Pai, nos ajuda
Derrama sobre nós o teu Santo Espírito, nos ajuda a mantermos o nosso nome escrito no livro da vida, e que nós possamos, ó Deus, cada dia, a chegarmos mais ao Senhor, em consagração, em entrega, em comunhão com o Senhor. Nos ajuda cada dia, Pai, a estudar, a pesquisar mais as tuas palavras, as tuas profecias, e colocá-las em prática em nossa vida. Pai eterno, sonda cada coração aqui presente nessa sala. Visita, Pai, cada lar representado, cada família. O Senhor conhece as necessidades de cada um de nós, por misericórdia. Nós carecemos urgentemente, Pai, do batismo do Espírito Santo, de uma porção dobrada do Espírito Santo nas nossas vidas, para que nós possamos, Pai, renunciar o pecado, abandonar o pecado, renunciar aos nossos maus hábitos, Pai, e viver uma vida santa, uma vida íntegra, uma vida reta diante do Senhor. Toma em tuas mãos o pastor, Pai, derrama sobre ele o teu Espírito Santo, abençoa o ministério dele, Pai querido, abençoa a família dele e abençoa cada família aqui representada. Nós te pedimos essas bênçãos, te agradecemos por tudo, Paizinho eterno, em nome de Jesus. Amém. Hoje aqui, meu Jesus me tomou em seus braços e senti o calor do Espírito Santo. Vou em paz, pois o meu Deus ao meu lado vai ficar, e em breve sua face eu verei lá no céu. Amém. Louvado seja Deus por essa mensagem. Quando o pastor estava falando aqui sobre o livro da vida, eu fiquei aqui pensando que o que nós temos de mais importante, que carregamos por toda a nossa vida, é o nosso nome. Quando nós, mamães, né, ficamos grávidas, a primeira coisa que nós pensamos é no sexo, é menino ou menina. E ali nós já escolhemos o nome. E quando o neném nasce, né, a primeira coisa que o pai e a mãe têm que providenciar é o seu registro no livro, né, secular. Então, todos nós tivemos o nosso nome escrito. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade, né, de ver um livro de um cartório de registro civil. São livros grandes, né? E ali constam os registros, né, de quem é o nosso pai, a nossa mãe, o nosso avô, os nossos avós, o dia que nascemos, se nascemos na maternidade, qual foi o horário. Então, ali está registrado, né, o início da nossa vida, né? Quem são os nossos progenitores, né? E quando nós colocamos um ponto final na primeira parte da etapa da nossa vida, nós então vamos novamente ao cartório para fazer novamente um registro na nossa vida, que é o casamento. E as mulheres mais da minha idade, né, porque hoje as mais novas já mudaram um pouco esse costume, mas as mulheres sempre recebiam o nome do noivo, o nome do seu marido. E ali, então, novamente, ela voltava ao cartório para assinar ali o livro, né, o traslado, aonde o seu nome mudava, mas o seu nome ainda continua no livro. E é isso que Deus está fazendo com a nossa história, está nos treinando. Quando a gente vai ao cartório, que a gente recebe o nome do nosso marido, do nosso noivo, assim também será no céu. Nós também vamos receber o nome de Jesus Cristo para todo sempre. E é por isso que ele vai te dar uma pedrinha branca com um novo nome. E é por isso que o seu nome tem que manter-se escrito no livro do céu. O nosso nome hoje está escrito no livro da terra, mas nós queremos que nosso nome continue escrito por toda a eternidade no livro do céu.
que nós possamos ter esse desejo profundo de nos achegarmos a Cristo, porque Jesus tem uma borracha muito grande, chamado seu sangue. É o seu sangue que apaga os nossos pecados. E como o pastor Jorge disse, quanto mais próximo estamos de Jesus Cristo, mais os nossos pecados são apagados. Mais eu vou entender o que é pecado, mais eu vou compreender o que ofende, né? O pastor disse que o pecado é abominável, mas eu vou compreender, então, que o pecado é abominável e que ele ofende ao nosso Senhor Jesus Cristo. E é por isso que a cada manhã eu tenho que me achegar a Jesus. Eu tenho que passar o meu dia com Jesus, eu tenho que tomar o café da manhã com Jesus, almoçar com Jesus, trabalhar com Jesus, dormir com Jesus, porque só assim eu vou entender que eu tenho que andar dentro do santuário. Eu não posso ficar só no pátio. Aquele que entende essa mensagem, ele vai avançando. Ele sai do pátio, entra ali no lugar santo e avança em sentido do lugar santíssimo. Jesus está fazendo a expiação. Ele está lendo todos os nomes. Todos os nomes estão sendo revistos ali no céu. Então, que nós possamos avançarmos rumo ao Santo e ao Santíssimo, para que possamos ter uma vida de vitória ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus, porque Ele nos chamou essa manhã. Miriam, seja bem-vinda, faça a sua consideração. Miriam, seu microfone está fechado. Bom dia, estou com dificuldade Miriam. aqui. Bom dia, pessoal. Eu quero fazer uma pergunta, está associada, né, ao assunto. Uma vez, a gente foi fazer uma visita a uma pessoa que recebeu uma censura, né? E ela perguntou assim, se ela continuasse na prática do que ela estava fazendo para receber essa censura, qual seria o procedimento? Aí o pastor explicou para ela que daria a censura por um período e o segundo período, e se ela continuasse, então seria a disciplina máxima, que seria a remoção, a retirada do nome dela da comunhão da igreja. Aí ela falou que ela não queria passar por isso, porque se retira o nome do livro da igreja, retira também do céu. E o pastor confirmou para ela aquilo, que se tira da igreja, tira do céu. Mas eu ouvi uma vez um pregador, e ele falou a página até do livro, mas infelizmente eu não anotei. Salvo engano, Patriarcas e Profetas, ele fazendo a leitura, não foram palavras dele, ele dizendo que o nome só é retirado quando Jesus sai do céu para voltar para buscar o seu povo, que até lá o nome permanece, porque não ficaria aquilo de apaga, depois coloca de novo, apaga, coloca de novo. Então, eu queria perguntar para o pastor, primeiro, se ele conhece esse texto, né? Ou talvez alguém aí saiba desse texto, e qual é a verdade disso tudo aí, se realmente isso que o pastor falou, de tirar da igreja, tira do céu. Então, vamos lá. Interessante essa pergunta. O nome, ele é colocado de todo aquele que professa servir a Deus. Então, existe um juízo para quê? Para avaliar quem realmente ele se arrependeu dos seus pecados. Quem é verdadeiramente o verdadeiro israelita. Então, quando nós olhamos de expiação no passado, aquele que não se afligia sua alma, aquele que não se humilhava, não se voltava para o santuário, ele era eliminado do povo de Deus. Quando existe um juízo no céu, Deus está mostrando para o universo, para os seus anjos, em primeiro lugar, a sua justiça. E ali, veja bem, existe, vamos dizer, na parábola do joio e do trigo, existe o joio, existe o trigo, existe peixes bons, peixes ruins, o evangelho passou, alcançou todos, mas existe peixes bons e peixes ruins.
Então, há um julgamento. Nesse julgamento, o nome é tomado. E se o nome não houve um arrependimento, se não houve, vamos dizer assim, uma humilhação da alma, se não houve, vamos dizer assim, uma dependência de Cristo como seu Salvador, e se o Espírito Santo não fez uma obra, então o que acontece? O nome é rejeitado. Quando o nome é rejeitado, esse nome, então, ele é apagado do registro celestial. Então, vamos lá. Então, quando é que o nome é apagado? Quando cada nome é avaliado e julgado. Se é aceito num tribunal celestial, significa que esse nome ele é retido para todo sempre. Ou seja, é um eleito de Deus. Então, uma coisa é ser chamado de Deus, por Deus. A outra coisa é ser aprovado de Deus. E essa aprovação, em algum momento, chama os eleitos de Deus. Então, aqueles que têm o seu nome retido no livro da vida, significa que ele foi aceito. Então, essa implicação de que o nome foi tirado do livro da igreja e é tirado do livro da vida não é condizente. Então, veja bem, e que só também esse nome será apagado no tempo de angústia, tá? Ou no tempo de fechar a porta da casa. Então, é o seguinte, se o meu nome é avaliado no tribunal celestial, significa que, se eu não fui aceito, esse nome é riscado de lá. Eu não tenho acesso mais à misericórdia de Deus. Ou seja, eu já fiz de tudo, eu já tive uma vida de rebelião, uma vida de indiferença com Deus, e eu desprezei a salvação. Então, vamos pensar o nome sendo tirado do livro da vida quando nosso nome é avaliado e julgado lá em cima. E se avaliado de uma forma negativa, né? Mais alguma coisinha que eu possa ajudar? Pode. Alô? Mais alguma coisa? Pastor, desculpa, minha internet caiu. Então, deixa eu entender. Então, ele fica lá, eu não ouvi tudo. Certo. Então, veja bem, ele fica até o dia em que o meu nome é avaliado e julgado. Se fui aceito, fui aprovado, significa que esse nome é retido por todo sempre. Se, vamos dizer assim, foi rejeitado, aí o que acontece? Significa que ele é apagado do livro da vida. Bom dia, Cida. A Cida também quer fazer a sua consideração. Seja bem-vinda, amada. Bom dia. Eu achei muito interessante essa pergunta da irmã, e quando ela fez a pergunta aí para o pastor, eu me lembrei de uma situação aqui, porque como a irmã explicou aí sobre os nossos nomes no cartório, né? E aí eu comecei a meditar aqui o seguinte, porque não teria como ficar pagando o nosso nome do livro da vida. Porque isso aí, por que não acontece? Né? Se eu estiver errado, o pastor pode me corrigir. Isso aí significa o quê? Não é apagado por causa da misericórdia de Deus. O que eu pude entender, o fato dele não ser apagado, é a misericórdia de Deus renovando a cada dia. Porque se ela não renovasse, aí sim o nome seria apagado. E eu me lembro de uma história de uma irmã aqui. Essa irmã, ela tem um problema muito sério na área. Ela ficou viúva e ela não consegue. Ela tenta conservar, né, sem homem. Então, essa irmã, pelas minhas contas, né, tá ouvindo? Sim. Então, não é que eu fico olhando a vida dela, ela sempre fala, gente, eu tenho uma fraqueza nessa área, que é a área de sexo. Então, a irmã sempre, ela está caindo.
Hoje mesmo, né, ela está no banco, porque ela está amaziada. Aí ela fica mais ou menos 6 meses com o homem, e aí ela vai, já não fica mais. Você já pensou se tivesse que apagar o nome dessa irmã toda hora? Porque depois que ela ficou viúva, foi até mais do que aquela mulher que Jesus, a Maria Madalena ali no poço, né? Ali no poço. Mas foi mais de 10 anos que passou na vida dessa irmã. Aí você já pensou quantas borrachas né, tinha que pagar o nome da irmã? Então, eu acredito que isso aí não é apagado por causa da misericórdia e que tá feito, é só no juízo, porque é tipo, né, como o joio e o trigo. Quando eles perguntaram, Senhor, o senhor quer que a gente arranca? Não, deixa crescer junto, né? Então, a minha consideração é essa. O que eu entendi foi isso. É a misericórdia de Deus é que não deixa o nosso nome ser apagado até no juízo. Oportunidade. Sem dúvida, a irmã está corretíssima. Então, veja bem, se não fosse misericórdia de Deus, assim que nós pecássemos de uma forma voluntária contra Deus, o nosso nome seria riscado no livro da vida. Tá? Então, todo esse período, todo esse tempo de misericórdia que Deus concede a nós, tá? Então, é misericórdia em cima de misericórdia, tá? Para que a gente se arrependa, se a gente volte para Deus e tenha um viver voltado de arrependimento para Deus. E que misericórdia, né, pastor? E que misericórdia, tá? Quando a gente fala misericórdia, né, coloca assim, mas é misericórdia mesmo, porque quando a gente olha para isso, né, é uma coisa assim, que tinha realmente a gente, porque nós não merecemos. Obrigada, essa é a minha consideração. Irmã Marlene, seja bem-vinda. Bom dia. Eu acredito que qualquer pessoa, seja pastor ou não, não é? Que acredite e que fale que se alguém for riscado da igreja, é riscado no céu, está fazendo uso errado da palavra de Deus. Isso é um costume que não é da nossa igreja, como é óbvio, né? Aquele texto que diz que o que for ligado no céu será ligado na terra, tudo que ligares na terra será desligado no céu, não é? É um uso errado que a Igreja Católica faz, infelizmente, né, dos nossos irmãos, uma interpretação errada, e que nós às vezes também fazemos, né? Porque se Deus desse autoridade para o homem fazer isso, era complicado, né? O que dizer das ovelhas que não são desse aprisco? O que dizer dessas ovelhas? Então, o nome delas não está ligado em lugar nenhum, né? Não estaria ligado em lugar algum, porque não está ligado à igreja. Tem muitas pessoas que não estão ligadas à igreja, né? Não tem o nome escrito em igrejas. Então, eu penso que só Deus é que faz isso. Isso é uma coisa que Deus vai fazer, como essa história, essa passagem do joio e do trigo que a irmã usou, né? Quem vai separar são até os anjos, né? São os anjos que fazem isso, nem são homens que vão fazer essa separação. Então, ainda bem que é Deus quem escreve e só Ele é que apaga esse nome de lá. Quando Ele terminar a nossa história conosco, né? É a nossa história, é a história de cada um com Deus. E Deus sabe o momento que essa história vai chegar ao fim, né? É a minha participação. O julgamento, ele é só Deus, ele é capaz de julgar corretamente, né? E tanto é que quando terminar o juízo de Deus, e no final, já agora próximo da destruição dos ímpios, da segunda ressurreição, a palavra de Deus diz que todos vão dobrar o joelho diante de Deus, vão reconhecer a justiça de Deus. Não quer dizer que vão se arrepender, tá? Mas vão ver que Deus é justo. Então, veja bem, Deus ele é justo no julgar. Tá? Essa palavra aí, que é ligado na terra, ligado no céu, é lógico que há uma conexão da terra com o céu, e a palavra de Deus faz essa conexão do céu e da terra. Lógico, se uma pessoa é desligada da igreja, ela está colocando em risco a salvação dela, mas não significa que o nome dela foi retirado do livro da vida.
tá? Então, só quando for avaliado, for julgado. Para isso existe o arrependimento, aí existe Deus trabalhando para que ela volte, Deus trabalhando para que ela se arrependa, Deus trabalhando para que ela tenha uma vida transformada pela sua graça. Para isso existe, assim, os caminhos legais de Deus do retorno, né? E Jesus trabalha com o retorno, o filho pródigo está retornando, e assim por diante. Então, Deus está sempre dizendo, tornai-vos para mim, volte para mim. Deus está sempre apelando, chamando, né? Enquanto a porta da graça está aberta. Então, esse julgamento só genuíno, só Deus mesmo. Bom, isso é a graça de Deus, né? Nós não compreendemos essa dimensão do que é a graça. A graça nós só vamos verdadeiramente compreendermos lá no céu, né? Nós não entendemos, às vezes, os parâmetros que Cristo tem para salvar, porque os nossos parâmetros é o julgador, né? Mas eu tenho aprendido que nós não devemos dar às pessoas aquilo que elas merecem, mas aquilo que elas precisam. Quando nós entendemos isso, nós conseguimos entender aquilo que Cristo faz por nós, que nós não temos que dar às pessoas aquilo que elas merecem, mas sim o que elas precisam. Porque se Cristo desse para nós aquilo que merecemos, o nosso nome já teria sido riscado há muito tempo do livro da vida. Mas Cristo olha para mim, ele olha para você, e ele vê que você precisa de salvação, que você está perdido sem ele. Andando sem Cristo, você está perdido por toda a eternidade. Mas quando você anda com Cristo, aí sim, o seu nome pode se manter escrito por toda a eternidade. Eu estou vendo aqui a irmã Ana Maria e a Cida, ainda com uma mãozinha levantada. Cida, você tem alguma coisa ainda a considerar? É só completando aqui uma parte, que porque quando fala assim, igual o nosso nome não foi, né, riscado da vida, tal, uma coisa nós precisamos de ficar atento quando a palavra de Deus fala, ó, a salvação é a salvação não é amanhã, depois não, é hoje, se ouvir a minha voz. Então o que nós precisamos de ficar atento é que tem muitos irmãos, né, pessoas descendo o pó da terra, que nós não conhecemos o dia de amanhã. Hoje eu estou aqui em cima da laje, no frio, vendo o sol nascer, mas quem me garante que amanhã eu vou estar aqui? Então, o que nós precisamos ficar muito atento é de viver esse dia conectado com Deus, olhando para dentro de nós e pedindo o Espírito Santo de Deus que nos mostra aqueles pecados escondidinhos lá no canto do coração, porque só Ele sabe onde está, e confessar e deixar e mudar de vida, né. E outra coisa também que eu lembrei, foi aqui na sala mesmo que eu não sei se é a irmã Belinha que falou, se foi um outro irmão, que disse que o assassino, ele só se torna um assassino no momento que ele foi julgado e condenado. E eu achei, assim, um pouco estranho, né, porque eu falei assim: "Uai, meu Deus, mas se o cara matou, o cara é assassino". Então, o que explicou para a gente é o seguinte, né, foi aqui na sala mesmo que eu ouvi. Então, nós só vai ter o resultado da nossa vida, né, no momento que o nosso nome realmente, que a gente, né, desceu o pó da terra, está selado, acabou. Então, no juízo, aqueles que, né, ficar. Aí eu não sei se eu estou certa no que eu falei, se deu para os irmãos entender. É isso aí. Obrigado, Cida, pela sua consideração. Irmã Ana Maria, seja bem-vinda. Bom dia, meu povo amado. Eu só quero tirar também uma dúvida em relação a essas perguntas e respostas do pastor. Uma pessoa que faz parte do povo de Deus, que conhece o Espírito de Profecia, fala de uma maneira profunda, conhece também a Bíblia,
sabe expressar, mas, de alguma forma, essa pessoa começa a transgredir as leis de Deus. E depois eles são visitados para eles retornarem. Depois vai mais 2 testemunhas até chegar o momento de ir à comissão da igreja, né, para julgar aquela situação, para ver o que é que vai acontecer. O pastor vai até essa pessoa, conversa, explica, esclarece o sintoma da doença para achar a cura, mas a pessoa continua irredutível em relação àquela ação que ele está cometendo. De repente, ele mesmo toma a atitude, por não querer deixar o pecado, ele resolve escrever uma carta a punho, pedindo para ser tirado do livro da igreja. E aí, pastor, o que vai acontecer com essa pessoa? Muitos até morrem com essa decisão. E outros podem até voltar. Mas eu queria uma resposta em relação a essas pessoas que não querem abandonar o pecado e escreve uma cartinha lá dizendo que não quer mais fazer parte da igreja, que Jesus Cristo é o advogado, que eles preferem o pecado do que a Cristo. Esse nome continuará no livro, porque eu sei que Deus que julga todas as causas. Mas esse nome continuará no livro da igreja, no livro do céu. Então, irmã, vamos lá. Então, em linhas gerais, não olhando um caso específico, todo nome, mesmo um que saiu da igreja, tá? Mesmo um que mantém uma deslealdade com Deus, esse nome, ele permanece no livro da vida até que o seu nome é julgado no céu, no tribunal celestial. Tá? Então, aí, veja bem. No que respeita ao coração humano, à vida nossa, tá? Enquanto a pessoa não pecou contra o Espírito Santo, ou seja, a pessoa ela obstruiu todos os caminhos em relação à obra do Espírito Santo. Então, veja bem, ainda existe o acesso ao arrependimento. Uhum. Mesmo que ela escreveu uma cartinha, mesmo que ela tenha uma vida de rebelião, tal. Lógico que ela está num caminho, esse caminho não é um caminho que traz, vamos dizer assim, para ela esperança, vamos dizer, está fora do plano de Deus. Tá? Mas se ela não pecou contra o Espírito Santo, tá? Ainda existe acesso, tá? Para que Deus possa trabalhar no coração dela. Agora, se por um momento ela está dizendo, olha, eu não quero a graça de Deus na minha vida, eu não quero o Espírito Santo de Deus na minha vida, eu quero o reino do pecado, eu quero a presença do pecado na minha vida. Aí é outra situação, né? Mas possa ser que em algum momento corações que nós julgamos que foi longe demais, né? E aí a misericórdia de Deus ainda foi lá e conseguiu atuar e resgatar, né? Tá bom, pastor. Obrigada pela resposta. Bom dia. Muitas das vezes não compreendemos a graça, né? Nós vemos o ladrão ali na cruz. Foi nos últimos segundos da sua vida, né, que ele obteve a salvação, o perdão e a salvação. Então, muitas coisas, né, vamos compreender somente na eternidade. Quão grande é o amor de Deus por nós. Isso é graça. Graça é algo imerecido. Vamos ver se temos mais alguém que gostaria de considerar. Não estou vendo mais nenhuma mãozinha aqui levantada, né? Mas o assunto hoje foi muito bom, né? Porque envolve a nossa decisão com Cristo. Aqueles que tomarem uma decisão, né, de manter fiel até o fim, esses certamente, né, vão ter o seu nome mantido ali, o registro.
E é por isso que Deus já está nos treinando. Aqui na Terra nós temos a nossa certidão de nascimento, a certidão de casamento, e muitos, né, quando se separam, né, do seu cônjuge, eles vão lá, continua tendo nome, mas o nome do noivo, do marido, já não faz mais parte do seu nome, e voltam a ter o nome de solteira, né? E Cristo, então, está nos treinando para esse grande dia. Ele está nos treinando a ter sempre o nosso nome no livro dos registros civis, no livro da igreja, mas ele quer, sobretudo, que a gente tenha o nosso nome no livro da eternidade. Cida, tem mais alguma coisa a considerar? É mais uma coisinha, dá vontade de ficar aqui. Mas o que a irmã falou aí, eu tenho em mente, né, que quando a palavra de Deus fala assim, que há uma festa no céu quando um pecador se arrepende. Igual ela falou aí, né, que a pessoa. Então, eu imagino assim, que a ótica de Deus é diferente da nossa. Naqueles tempos lá ele via o povo como nação. Hoje ele vê como pessoa, né? Salvação é individual. Quer dizer, aí eu lembrei daquela parte quando ele fala assim que Jesus vai e fala: Pai, perdoai-lhe, porque não sabe o que faz. Igual essa irmãzinha que escreveu a carta, esse irmão, não sei se é irmão, se é irmã, escreveu a carta, coitada, ela nem sabe o que está fazendo, né? Então, eu creio assim que a misericórdia de Deus, se Deus nos vê como um, assim, né? Ele tem essa condição de ver como um, e ver como multidão, e ver como a nação. Mas se os olhos dele estão fixos nessa irmã, ele viu ela escrevendo, o irmão, quer dizer, ele olha para ela com um olhar de misericórdia, né? E fala: pai, ela está escrevendo isso aqui, mas ela né, perdoa, porque ela nem sabe o que que ela está fazendo, né? Então, eu creio que pela essa misericórdia maravilhosa que nós falamos hoje, né, que o pastor explicou para a gente, Deus tem, o Espírito Santo de Deus tem o poder de transformar, né, essa visão dela, esse coração, né? Mas vai chegar uma hora que, se ela não quiser realmente, né, aí será selado. Mas enquanto isso, né, Deus vai dando oportunidade, né? Então fica com Deus, todo mundo, vizinhas. Amém? Amém, obrigada pela sua participação. Irmã Ana Maria, tem mais alguma coisa a dizer? Sua mão ainda está levantada. Eu fico assim imaginando, eu já vi alguns irmãos passando pela disciplina na comissão, sabe? Aquilo dói dentro da gente. Uma vez, um irmão nosso, ele foi levado à comissão da igreja e a família dele toda, através desse jovem, a família toda chegou aos pés de Jesus, toda, não ficou ninguém fora. Foi um milagre assim, fora do normal. Por algum motivo, esse irmãozinho tosquejou de um lado para o outro. E alguém pegou o nome desse jovem e levou para a comissão. Aí, na hora que foi dado o anúncio, aí o pastor, a pessoa, né, o pastor que estava lá com ele, que levou, disse assim: irmão, hoje à tarde nós vamos ter uma comissão para analisar a vida do irmão tal. A igreja estava cheia de gente. E aí, naquela hora, a irmã, a mãe dele, estava lá com toda a família. A irmã, aí o pastor disse: só os membros batizados vão fazer parte, não, só a comissão. Aquela mãe viu o nome do filho dela sendo lançado para esse tipo de julgamento. Ela chegou para mim e disse assim: irmã, eu preciso estar lá, mesmo que eu não faça parte da comissão. Meu coração de mãe está dizendo que vai ter alguma coisa para derrubar o meu filho nessa comissão. Eu vou, mesmo que me bote para fora da igreja, mas eu vou, preciso defender meu filho.
Aí, quando ela falou assim, meu coração começou a doer, mas doeu tanto. Eu disse assim, irmã, ore o Espírito Santo, que ele vai te dirigir. E aí, quando foi na hora da comissão, ela estava na porta da igreja. Aí a direção da igreja fez assim, irmã, a senhora não vai poder fazer parte. Ela disse assim, Deus é amor. Eu me lembro como hoje, Deus é amor e é misericórdia. Seja qual for a sentença que meu filho for receber, eu, como mãe, que conheço ele, e foi através do seu exemplo que eu estou aqui junto com toda a minha família, eu preciso fazer parte, porque se eu puder defender meu filho diante desse tribunal, eu vou defender. E assim, aí todo mundo teve que deixar aquela mãe lá para assistir essa situação. Só que eu, como serva do Senhor, sabia o que foram levados na hora que o pastor falou para poder disciplinar esse jovem, a mãe estava lá. E na hora que lançaram o desafio para julgar a situação desse jovem, não, eu não vou mentir, não. Não foi a mãe dele que se levantou, não. O Espírito Santo de Deus me impulsionou de uma forma tão forte que eu fiquei em pé e disse, pode parar. Pode parar com esse julgamento que é injusto. Aí o pastor ficou sem saber a minha reação, porque eu falei aquilo na frente de toda a comissão. Aí eu tive que explicar a situação, porque eu já sabia, ele não cometeu nenhum pecado, mas infelizmente ele estava em determinado lugar, tentando arrancar alguém de lá de dentro, e alguém passou e viu ele lá. Assim que ele fez isso, ele chegou lá em casa e me contou. E ele disse, irmão, eu vou ser julgado porque alguém me viu lá. Eu disse, fique em paz. Fique em paz. E foi justamente por causa dessa situação que ele iria ser eliminado. Ele ia ser cortado mesmo do livro da igreja. Quando levantaram essa questão, a mãe começou a chorar, porque ela também sabia que ele não escondeu a situação. Ele estava dentro de um determinado lugar, lutando para arrancar alguém que fazia parte da nossa igreja, que entrou lá e não queria sair. Ele estava lá testemunhando, puxando ele, mas ele não queria vir. Infelizmente, quando eu levantei essa questão, que eu falei, pode parar, pelo amor de Deus, não faça isso, porque vocês estão pecando contra o Espírito Santo, o pastor ficou sem saber o que fazer. E ele perguntou para mim, irmã Ana, como a senhora pode se levantar contra a comissão para dizer isso? Eu disse, pastor, aconteceu isso, eu marquei em um caderninho a data, o horário, o nome da pessoa que ele estava lutando e o nome da pessoa que estava sendo julgada. Ele disse assim, irmã Ana, como a senhora pode dizer isso? Levantar contra a comissão. Eu disse, pastor, eu creio que se Deus pudesse se manifestar aqui agora em homem, ele estaria defendendo esse jovem. Então, eu vou dizer o motivo pelo qual o senhor não sabe, a comissão não sabe, mas está julgando a pessoa errada. Então, eu vou dizer o motivo pelo qual esse jovem está sendo julgado. E levei a comissão à situação. Mandei a comissão ir atrás do outro jovem que ele estava lutando para arrancar de lá do lugar onde ele estava. E eles fizeram isso. Eles pararam a comissão ali e eles foram atrás do outro jovem para depois se reunir de novo para poder fazer o que tinha que ser feito. Aí, quando o pastor, juntamente com a comissão, foi atrás do outro rapaz para analisar a situação, em 8 dias eles voltaram de novo com toda a comissão, inclusive a mãe dele, e aí eles levantaram e disseram, a partir de agora nós temos que ter muito cuidado com o que trazemos diante da comissão. Porque no céu tem uma comissão, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e também os anjos que estão todos com seus olhares voltados aqui para a terra. Esse jovem ia ser totalmente eliminado da igreja, do livro da igreja, e toda a família dele sofreu dano por causa de um ato de amor que ele estava praticando, e os olhares maliciosos levaram ele ao julgamento. E aí o pastor se levantou e disse, irmã Ana, que o Espírito Santo de Deus continue lhe dando coragem para defender um inocente com a sabedoria que a senhora usou. E a mãe daquele rapaz chorava, me abraçava e dizia,
Obrigado, Senhor. Muito obrigado por ter usado essa irmã para defender o meu filho, no qual eu, como mãe, talvez não poderia fazer, por medo do que iria acontecer comigo dentro da igreja. E esse rapaz permaneceu lá na igreja. O pastor reuniu toda a igreja. No dia de sábado, ele leu a mensagem para todo mundo, ouvir o que estava acontecendo, o que iria acontecer com aquele jovem. Ele só não declarou o nome abertamente do que ia acontecer. Mas ele falou para a igreja, cuidado com o que os seus olhos veem. Porque o pastor Bulhão já cansou de dizer que ele entrou dentro de um prostíbulo para salvar uma prostituta com um folheto. Nós também poderemos entrar em lugares que, aos olhos do homem e aos olhos do mundo, da igreja, nós poderemos estar compactuando com ele. Quando muitas das vezes nós estamos lá dentro, enviado, levado pelo Espírito Santo para tirar alguém de lá que está para morrer lá dentro. Então, irmãos, aquela mensagem para mim foi muito importante. A maneira como Deus levou esse pessoal a buscar a verdade, cavar a verdade mesmo, não ficou somente no que eu falei, e Deus manifestou essa misericórdia sobre esse jovem. Naquele momento eu vi ali a mão de Deus, e muitos têm que fazer isso. Na hora de levar para a comissão, examina a situação. Não é porque seus olhos viram que ele pode mentir. Não é porque seus ouvidos ouviram que você pode falar algo que não sabe o fundamento. Você pode passar rapidamente e ouvir alguma coisa e estar lá na comissão julgando alguém que não tem nada a ver com a sua vida. E isso, para mim, foi assim, impactante de ver como Deus levou o pastor e os outros irmãos a buscar o outro, a vítima, para defender o que estava sendo culpado. Então, eu louvo a Deus por isso, e a gente tem que ter essa visão. Nunca julgar pelo que os nossos olhos veem, porque Deus, ele não faz isso. E eu aprendi na minha vida diária, quando eu vejo, diz assim, vamos reunir a comissão para poder levar o nome de A, B e C, para poder disciplinar. Se eu pudesse, eu não ia nem para essa comissão, mas eu choro muito de ver aquela vida sendo ali, sabe, mutilada por um erro que o diabo levou ele ou ela a cair, e a igreja tem essa obrigação de fazer isso. Mas eu louvo a Deus pela misericórdia, pela graça, irmã Heloísa, pela graça, irmã Cida, de Deus sobre nós, pecadores, porque todo momento nós estamos pecando e Jesus mostra sua mãozinha ferida e diz, Pai, perdoa, porque eles não fizeram voluntariamente. Perdoa. E o papai diz assim, filho, por amor a ti eu perdoo. Essa é a minha participação, em nome de Jesus, nós movemos. A igreja do Senhor vai suspirar e gemer pelos nossos irmãos. Nós não temos nenhuma autoridade do céu, né, para julgarmos ninguém, mas ao ver os nossos irmãos em pecado, nós temos que suspirar e gemer. Foi isso que Moisés fez. Ele suspirou e gemeu por aquele povo. E quando vermos os nossos irmãos em pecados, né, ao invés de julgarmos e condenarmos, também precisamos agir como Moisés, suspirar e gemer pelo pecador, porque é isso que Jesus faz por você. Ele suspira e geme por você. Miriam, você quer ainda acrescentar mais alguma coisa? Rapidinho, tá, Heloísa? Primeiro Sim. é que a irmã falou aí que ele não pecou voluntariamente, ou a gente não peca, a gente peca voluntariamente, porque a decisão é nossa, né? O Satanás não me obriga a pecar. Ele pode colocar a tentação para mim, mas a decisão vai ser minha. Mas eu quero falar em relação à comissão, que ela falou que a comissão ia tirar aquele rapaz, o nome do rapaz da igreja. Não é assim que funciona, tá? A comissão, ela não tem poder para isso. O que a comissão faz é propor. A comissão, eu não sei o que aconteceu, por que esse nome foi levado até mesmo antes da comissão aí, tem um contexto errado aí, mas primeiro é levado para a comissão analisa, leva uma proposta para a reunião administrativa e dentro dessa reunião a igreja vota. Então, seja disciplina por censura ou remoção, é a igreja que decide e a pessoa tem o direito de se defender lá ele vai falar, esse rapaz poderia falar lá que ele não fez, etc., né? A igreja
trabalha de uma maneira muito certa e tem um manual para isso. Esse rapaz não ia ser retirado e ninguém é retirado assim, sem ter direito à defesa e sem que a igreja participe, tá bom? Secretária falando. Olha, como é bom ter uma secretária da igreja, né? Nos esclarecendo. Obrigada, irmã Miriam. Deixa eu acrescentar um pouquinho mais. Sim. A secretária falou de uma forma aí sábia, né? E eu estava analisando assim a história que foi contada aí. Então, veja bem, geralmente o pastor, raramente ele vai levar alguma coisa para a comissão, se ele tem um amadurecimento, tá? Sem realmente a coisa, vamos dizer assim, já está quase, praticamente definida, tá? Então, quando não se joga assim alguma coisa assim na comissão, para a comissão, vamos dizer assim, né? Vai ser definido isso aqui porque ele fez isso e isso, né? Geralmente que envolve visita, envolve averiguar realmente o que aconteceu, aonde que está o erro, o que pode estar acontecendo, né? Então, a secretária aí já colocou de uma forma sábia, né? Se não algumas comissões dessas dificuldades, porque as coisas não foram feitas como deveriam ser feitas, né? De uma forma assim prudente, de uma forma de visitação, de uma forma de orientação, de conhecimento realmente dos fatos. Obrigado, pastor, né, por ter contribuído, né? Irmã Ana Maria? Foi justamente isso, Heloísa, que aconteceu. As pessoas que deveriam, né, ter ido visitar ele como parte da comissão, infelizmente, ninguém foi. Ele foi até mim, conversou a situação, e assim, ficou aquele laborinho dentro da igreja. Ele começou a ficar preocupado, que ele já não estava mais querendo ir para a igreja pelo medo, e assim, a mãe, mas as irmãs estavam insistindo. Mas quando falava assim, alguma coisa, e a mensagem praticamente da escola sabatina, as pessoas só tocavam naquele assunto de pecado, mesmo que não tivesse muita coisa a falar sobre esse assunto. E aí foi aonde a mãe disse assim, mano, Getúlio vai sair da igreja porque as pessoas estão acusando ele por causa dessa situação. Ninguém vai lá visitar ele, ninguém. Ela falou assim, ninguém vai lá visitar ele para saber o que está acontecendo, a não ser a senhora, que ele já foi até a senhora foi lá orar e disse a ele, procure os irmãos e converse. Ele disse, não, quem tem que vir até mim é as pessoas que estão na liderança da igreja, para eu falar o que realmente acontecer. O que acontece? Em todos os lugares, né, nós vamos ver pessoas que leem o manual e que fazem de acordo com a recomendação da igreja, mas, isso, infelizmente, né, também presenciamos locais onde as pessoas não seguem um protocolo, né? Então, o que a Miriam deixou bem aqui bem claro, tá certo, também, mesmo. É um protocolo que a igreja segue, né? Então, infelizmente, às vezes, pessoas quebram esse protocolo, mas eu vejo que tudo isso é Satanás, porque ele quer uma igreja dividida, uma igreja fofoqueira, né? Uma igreja que não ama, que não perdoa e que não cuida. Mas que bom que nós tivemos o esclarecimento que esse não é o procedimento usual da nossa igreja, que a nossa igreja tem um protocolo diferente, né? E o protocolo se chama amor, né? Amor. Que Deus, então, nos abençoe, que Ele nos faça, então, entender, né, minhas queridas, que o que nós estudamos aqui hoje é que Cristo, Ele jamais quer riscar o seu nome do livro da vida. Obrigado, pastor, por essa mensagem tão especial, porque quando Cristo deixa o meu nome escrito por toda a eternidade, Ele certamente Ele vai me dar o nome do noivo, né? Quando eu caso, eu trago para a minha vida o nome do meu marido, mas quando eu caso com Jesus, Ele vai me entregar, olha, esse é o seu novo nome. Só eu e Cristo vamos saber qual é o meu novo nome, né? Louvado seja Deus, porque Ele quer te dar uma pedra com um novo nome que só você e Cristo vão saber. Quando Deus muda o caráter,
ele também muda o nome. Quando Deus transforma, ele muda o nome. E é por isso que nós vamos ter um novo nome. Foi isso que aconteceu com Saulo. Saulo deixou de ser Saulo e passou a ser Paulo. Quando Deus mudou o nome de Jacó, ele mudou para Israel. Quando Deus muda o caráter, ele muda o nome. E é isso que Cristo quer fazer. Ele quer nos dar, ele quer manter o seu nome nesse registro do céu, para que você possa ganhar o sobrenome do seu noivo, do seu marido, que é Jesus Cristo, que está te esperando na eternidade. Nós, então, agora vamos encerrar, né? Nós já passamos aqui do nosso horário, mas nós temos aqui um pedido da irmã Sandra, né? Vamos orar pelo pedido da irmã Sandra, que está aí no chat, né? Ela pede uma oração em favor aí do seu trabalho, né? A irmã Cida também, que pede aí uma oração. Então, que nós possamos orarmos, né? Aqui pelos nossos irmãos. Eu gostaria também de fazer um pedido muito especial, né? Aí pela Juninha, que está com Covid. Pedir também uma oração muito especial para as pessoas, né, que estão aqui na direção da sala, né, para que Deus possa ser conosco, nos ajudando a cada manhã, né? Também cada uma de nós temos as nossas lutas, os nossos afazeres, e que Deus possa ser com cada uma de nós, né? E que vocês possam lembrar, né, de todas nós. E também, especialmente, do pastor Jorge, né, que se dispôs essa manhã a trazer essa mensagem, né? O pastor Jorge tem sido nosso companheiro, nosso parceiro aqui, sempre que solicitamos a ele, ele está sempre disposto, é um servo do Senhor que diz sempre, eis-me aqui. Obrigado, pastor Jorge, mais uma vez. E agora nós vamos, então, estar encerrando. A irmã Ana Maria vai encerrar esse momento, né, com oração, e logo em seguida a Rutinha vai terminar com o louvor. Amém. Querido Deus, maravilhoso, eterno Pai, louvado e agradecido é o teu nome agora e para todo sempre. Senhor, nós te louvamos, nós glorificamos o teu nome através das nossas vidas, mesmo sabendo que somos imperfeitos, mas o Senhor nos cobre com a justiça do teu Filho, para que possamos nos tornar perfeitos a cada dia, caminhando contigo. Pai de amor, Deus de poder, glórias e honra sejam unicamente dado a ti, no céu e na terra. Obrigado, Senhor, por esse momento especial no qual a tua graça, a sua misericórdia nos alcança todos os dias. Até mesmo aqueles, Pai, que se acha incapaz de ser justificado por ti por causa de algum ato pecaminoso e tenta fugir da tua presença o tempo todo, assim como Adão quando pecou. Mas louvado seja o teu nome, pois o Senhor está sempre correndo atrás do pecador para salvar. E nós te agradecemos, porque o teu Filho Jesus, como nosso advogado fiel e justo, ele está sempre intercedendo por nós, pela nossa família, pelos nossos amigos, pela nossa parentela. Pai Santo, obrigado pela vida do pastor, que o teu Santo Espírito usou ele sabiamente a trazer esse assunto para tirar dúvida, incerteza de alguns minutos, algumas coisas que nós temos e ficamos preocupados. Mas o Senhor é um Deus que esclarece, um Deus que traz a verdade a nós. Aproveitando, Pai Santo e querido, nesse momento tão solene, eu quero te apresentar a Sandra. O Senhor sabe qual é a situação que ela está enfrentando no seu trabalho e o Senhor é poderoso para dar o escape necessário para ela. Quero também te pedir pela Juninha. Pai, visita ela como médico dos médicos por excelência e restaura a saúde dela pelo teu infinito poder e graça. Cuida dela, Senhor. Como está escrito na tua palavra, que o Senhor cuida de nós como a menina dos teus olhos. Ela é a menina dos teus olhos. Então, cuida dela, repreende, Paizinho querido, toda a sequela, não permita que ela fique com nenhuma sequela dessa enfermidade, ó Deus.
Pai de amor, rogo também pela irmã Cida. O Senhor sabe que a maior luta da irmã Cida é o seu trabalho e também a comunhão e a conversão do seu filho e da sua nora. Senhor, tu sabes como trabalhar. Nós só vemos com o nosso olhar carnal as coisas que acontecem, mas o Senhor é aquele que sonda o coração e o íntimo de cada alma. Por isso, Pai, faz o teu querer em cada alma, Senhor. Restaura, Senhor, aqueles que estão necessitando de restauração, de religação com o teu altar. E assim, Deus, faça tudo completamente de acordo com o teu querer. Sonda a nossa vida, nos livra de todo mal e nos dê o dia inteiramente para meditar em tudo que ouvimos. E quando nós ouvir alguém dizer que a pessoa está desligada do livro do céu, porque o seu nome, o que é ligado no céu e na terra, o que é desligado no céu, desligado na terra, nós possamos levantar a nossa voz com amor e explicar para essas pessoas que está totalmente enganada, que o amor de Deus não se limita no que nós fazemos, mas no amor grandioso de Jesus Cristo. Fica conosco, nos dê a tua paz, a tua bênção e a presença do teu Espírito para nos ensinar quando estamos errados, andar no caminho certo. Essa é a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Meu caminho ponho em suas mãos, nelas deixo estar minha oração. Nestas santas mãos estão gravados meu nome e o teu, ó meu querido irmão. Meu nome está nas mãos de meu Jesus. Foi ali na cruz que o escreveu. Esquecer-me não será possível. Tem sobre as mãos meu nome lá no céu. Há um sinal em suas mãos de luz, que no próprio céu nos lembra a cruz. Mas também está meu pobre nome, escrito ali nas mãos de meu Jesus. Meu nome está nas mãos de meu Jesus. Foi ali na cruz que o escreveu. Esquecer-me não será possível. Tem sobre as mãos meu nome lá no céu. Foi na dura cruz em que morreu, que tais cicatrizes recebeu. Mas ao ver as mãos assim sangrarem, ele viu também ali o nome meu. Meu nome está nas mãos de meu Jesus. Foi ali na cruz que o escreveu. Esquecer-me não será possível. Tem sobre as mãos meu nome lá no céu. Amém. É com esse desejo que nós nos despedimos, de ter o nosso nome escrito lá no céu. Um bom dia para todos e até amanhã, às 5 horas aqui do Brasil, às 9 horas de Portugal e às 9 horas da Inglaterra. Que Deus possa ser com todos vocês no dia inteiro de hoje, que vocês possam estar sempre meditando na palavra do Senhor.
Que Deus seja louvado e até amanhã, pessoal. Amém. Até